Olá, meu nome é Andréia Camargo Gonzatti, sou professora de História, tenho a minha formação na Faculdade União das Américas, no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um plano de aula, como seria se eu fosse dar uma aula hoje. E através desse plano de aula, eu estarei concorrendo a uma vaga para professor no estado do Paraná. Então, como seria essa aula? Como vocês sabem, a matéria é História. Em que ano eu estaria aplicando essa aula? Seria para a 8ª série. Que conteúdo seria, então, passado para que esses alunos viessem estar aprendendo? Seria primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, e segundo reinado, que é de 1840 a 1889. E que objetivo de conhecimento eu estaria passando para esses alunos, então? O Brasil deixa de ser um Brasil colônia e passa a ser um Brasil império. O Brasil e o seu primeiro reinado. O período regencial e as contratações do poder central. Qual o objetivo de aprendizagem, então, esses alunos estariam tendo? Eles estariam compreendendo esse contexto social que estava passando, porque estava passando um conflito, né? Onde o Brasil estava deixando de ser colônia para ser império. Então, teria ali um conflito. Então, a gente estaria entendendo esse conflito social. O que estava acontecendo nessa época? O que estava acontecendo com a economia do Brasil nessa época? O período político que estava acontecendo, muitas coisas novas estavam vindo, porque antes o Brasil era comandado por Portugal, agora o Brasil era independente, né? Ele precisava ter leis aqui, ele precisava ter uma constituição, então tudo isso estava sendo formado nesse período, né? Onde agora tinha um rei para mandar aqui. Então, entender essas relações de trabalho, o que acontecia, né? Quem estava trabalhando, quem que estava fazendo. Então, a gente tem que entender isso, a cultura que estava envolvendo ali, o poder. E identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos que estavam envolvidos, os que estavam sendo excluídos e os que estavam sendo incluídos, tanto no primeiro reinado quanto no segundo reinado. Mas como a gente então faria essa aula? Como seria o encaminhamento metodológico dessa aula? A gente iria iniciar a aula fazendo uma apresentação aos alunos de forma geral da disciplina, né? Ia apresentar a disciplina para os alunos, ia fazer uma apresentação tanto da minha pessoa quanto da disciplina, o que a gente ia aprender, o que a gente ia trabalhar. Aí depois eu ia fazer o encaminhamento teórico, que a gente ia descrever os conceitos de história, explicar para o aluno o que é a história, né? Qual a importância da história? A gente não estuda história só para saber algo que passou. Não, a gente estuda história para entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, para a gente entender o hoje, a gente tem que saber do ontem. Então, a gente tem que explicar isso para o aluno, a gente tem que mostrar a importância de saber história, né? Não é apenas algo que passou. Não, tem um poder na história, né? Então, a gente estaria ali mostrando para o aluno por que é importante estudar história. E depois, a gente fazer o desenvolvimento desse contexto que a gente iria estudar, que era o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado, que foi a independência do Brasil, a partir de 1822, e essa fase que se estendeu até 1831, quando o imperador Dom Pedro I, então, abdicou o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II. E o segundo reinado, que iniciou-se em 1840, com um golpe. Qual? O golpe da maioridade. Dom Pedro II não era ainda de maior,
Mas precisava-se de um rei. Então, o que eles fizeram? Eles deram maioridade para Dom Pedro II. E ele, então, começou a governar. E nesse período ficou marcado por muitas coisas. Aí a gente estaria ali, né, explicando para os alunos o que ficou marcado nesse período todo da proclamação da República logo após. Então, a gente estaria ali mostrando esse contexto social, mostrando a história, o que estava contando para os alunos, que é importante entender, né? E depois a gente estaria contextualizando, então, como que a gente ia contextualizar esse período? A gente ia trazer o conteúdo para a vivência do aluno. Como assim trazer? Mostrar para ele que teve primeiro reinado, teve construção de uma Constituição, segundo reinado, até a proclamação da República. Nesse período, teve excluídos, nesse período teve os escravos, pessoas que não participavam, né? Hoje em dia, a gente tem a liberdade de votar. Por quê? Porque teve uma história atrás disso. Nós estamos prestes a uma eleição. Então, é um período muito bom para explicar para os alunos, para trazer para o contexto deles. Se hoje nós podemos votar, é porque um dia alguém lutou para isso. Porque antigamente, só quem votava nessa época, né, logo que veio a República, era somente os latifundiários, era somente as pessoas que tinham bens, né? Não era todo mundo que podia votar igual hoje. Hoje, todos nós podemos votar. Mulher não votava. Hoje a gente tem o privilégio de estar votando. Então, a gente tem que mostrar para o aluno a importância disso, né? Então, teve o primeiro reinado? Teve um monte de benefícios para o Brasil. Teve o segundo reinado? Teve os benefícios até a proclamação, até a liberdade que a gente tem hoje de se expressar, de seguir a nossa religião que a gente quer, que tem país que não tem. Então, assim, essas coisas a gente tem que mostrar pro aluno, trazer para hoje, mostrar para ele, olha, a gente tem liberdade aqui no Brasil. Né? Teve período que não teve essa liberdade. Hoje nós temos igualdade entre as pessoas. Antigamente tinha a diferença do escravo, antes tinha a diferença do branco, do negro. Então tinha todos esses conflitos que hoje, graças a Deus, a gente já não tem mais. Então a gente tem que mostrar para o aluno isso. Então trazer para a nossa realidade tudo o que aconteceu na história. E se hoje nós temos benefícios, é porque um dia foi lutado para isso. E depois dando as considerações finais para os alunos, né? Depois de ter mostrado toda a importância, primeiro, segundo reinado, toda a história, aí então a gente daria as considerações finais, fechariam esse assunto, que é tão importante para a nossa história. E o que foi usado de recursos didáticos para fazer esse plano de aula? Eu usei computador, né, onde estaria digitando, celulares para as pesquisas e a internet, que hoje em dia, graças a Deus, a internet a gente pode se comunicar, a gente pode pesquisar, né, umas coisas que às vezes a gente não sabe, tem onde procurar. E o edital do PSS, que está lá, as matérias, o que a gente podia passar através desse plano de aula.